E aí, gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai fazer uma aplicação no Scratch em que a gente vai ter um personagemzinho que o usuário vai controlar e que ele vai andar por um lugar que vai ter múltiplos cenários, múltiplos planos de fundo. E cada plano de fundo que ele passar vai ensinar uma coisa diferente para ele de Arduino. Então, é tipo um corredor pelo qual ele vai passando. E conforme ele vai passando, ele vai aprendendo mais e mais e mais e mais. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Beleza? Então, bora lá. Então, o que eu fiz aqui? Como o nosso foco não é a movimentação do gato, a movimentação do personagem, e sim a troca de cenários, que é isso que é importante de se notar aqui, o código do nosso gato já está praticamente pronto. Toda vez que eu clicar nessa bandeira verde, ele vai vir para esse cantinho aqui, igual eu já estou instruindo aqui, e ele vai repetir algumas coisinhas aqui para sempre. Então o que ele está fazendo aqui? Basicamente ele faz uma checagem. A seta direita está pressionada? Tá. Então move 5 passos, espera um pouquinho para dar o prazo de mudar para essa animação aqui, né? Depois move mais 5 passos, espera mais um pouco para voltar para o outro sprite dele. Porque tem esse spritezinho que ele tá com a perninha meio pra trás assim. Aqui tá parecendo que ele tá rastejando, mas ele tá andando, tá, gente? Pra dar tempo de visualizar isso aqui. Porque se eu tiro esses delayzinhos de 0.05 segundos aqui, se eu tirar esse aqui, provavelmente nada acontece. Agora, se eu tirar esse aqui, muito provavelmente o que deve acontecer é que ele vai andar reto, porque não vai estar acontecendo nada. Então é o seguinte, galera, continuando, porque eu tive que dar uma olhada no gatinho, que eu tava olhando a minha porta, fui lá, dei um carinho nele, acalmei ele. Agora vamos continuar com o nosso gatinho, que de fato é o foco aqui, né? Que é esse aqui, eu quero fazer alguma coisa com ele. E eu tava falando aqui, né, da movimentação dele, eu peço pra ele ir pra direita, aí tem todo o processo pra dar uma visualizada na animação dele, conforme ele vai pra direita. E também tem a mesma coisa pra esquerda, com os sprites diferentes, que no caso são invertidos. E o que são esses dois ifs aqui? Porque parece que tem código incompleto aqui, né? De fato está incompleto, porque essa parte do código tem a ver com a nossa troca de cenários. Mas bora trabalhar um pouquinho com os cenários primeiro? Seguinte, o que eu quero fazer? Não, esse aqui é o sprite do gato. Eu vim do nosso cenário de fato, eu venho nessa coisinha aqui no canto inferior direito, que é o stage, eu clico aqui. Agora a gente vai estar tratando dos backdrops. Clico em backdrops e beleza. Se eu quiser fazer um cenáriozinho aqui para ele, por exemplo, como a gente está falando de Arduino, seria bom ter uma cor azul no fundo e é bom que essa cor seja escura para não ter um cansaço visual, né? Porque você fica olhando para um fundo azul claríssimo, assim, imagina que está de noite, nossa, fica um negócio muito cansativo, né? Então, enfim, seria bom o fundo ser escuro e a gente ter uma seçãozinha um pouquinho mais clara aqui embaixo para simular um chão para o nosso gatinho estar andando. Então bora lá, bora procurar uma cor bem escura aqui. Eu selecionei a ferramenta de balde, porque eu vou cobrir a tela inteira com uma cor só. E eu vou procurar uma cor boa aqui, né? Seguinte, aqui tá... Eu vou puxar a saturação para o 100 para aparecer a faixa de cores aqui pra gente, o espectro de cores. E eu quero o azul, então eu venho pra cá. Isso, aqui tá bom. Mas eu quero um azul um pouquinho mais escuro, então vou tirar um pouquinho o brilho dessa nossa cor. Eu vou deixar mais ou menos aqui, eu acho que tá bom. Agora dar uma checada. Tá uma cor ok, né, gente? Acho que tá bom. Essa cor aqui, beleza. E aí, aquela coisa que eu falei do chão que a gente vai fazer e tal. A gente precisa de uma cor um pouquinho mais clara. Então eu vou arrastar um pouquinho para a direita aqui o brilho. Vai ter um azul um pouquinho mais claro. Vou vir aqui. Vou puxar tipo um retângulo. E vai aparecer aqui pra gente como se fosse um chão para o nosso gatinho. Vou arrastar isso um pouco mais para baixo. E beleza, temos o nosso chão. E aí, se eu quiser escrever um texto aqui na parede, eu venho aqui, clico na ferramenta de texto. Eu clico aqui em algum lugar que eu quero escrever um texto, vou falar aqui cor. Só que está aparecendo na cor do chão, porque foi a última cor que eu selecionei. Vou deixar isso aqui visível, né, gente?
vou puxar a saturação para 100 e o brilho no máximo, que aí vai ficar branco. Aqui ela tá branca, nossa cor. Soltei aqui, oi, tá aparecendo um oi ali. E se eu quiser escrever mais coisa aqui embaixo, eu posso escrever também. Eu tô aqui com a ferramenta de texto selecionado, eu venho aqui e escrevo, seja lá o que for preciso. Tá aqui escrito um monte de baboseira. Por que eu escrevi um monte de baboseira? Porque eu já deixei os nossos 3 cenários que a gente vai usar prontos aqui. São eles, ó, o setup, o fundo do loop e o fundo da constante. O que eu quero ensinar aqui? Eu quero que, a princípio, o nosso gatinho ele comece no fundo do setup. Por quê? Porque, primeiro, ele vai aprender sobre o setup do Arduino. O que o setup do Arduino faz? Ele é responsável por fazer a configuração inicial, é justamente o início. Tipo, a primeira coisa que você tem que saber são as funções setup e loop no Arduino, né, gente? Então, começando pelo setup, o aluno que ele está passando aqui com o gatinho dele, né, que é o personagem dele, ele vai ver que, ó, a função setup ele é responsável por fazer a configuração inicial que se deseja para a circunstância do programa. Aí depois ele fala, ah, legal. Aí ele vai, manda para o cenário, ele chega no outro cenário, ele vê sobre a função loop. A função loop é responsável pela parte do programa que vai se repetindo até que aconteça algo que interrompa o programa. Então, ele vai chegar aqui, ah, legal, a função loop, tem a setup e a loop. E vai, anda mais um pouco, e ele vê sobre o conceito de constantes. Porque a gente usa muito constante Arduino para facilitar a nossa vida e tipo, a legibilidade do código também. Porque a legibilidade ela não é importante só para a pessoa que vai analisar o código, é importante para você, porque, assim, para a pessoa que está programando, para ela se organizar, porque afinal ela também está analisando o código, certo? A todo momento, para fazer a construção e mudança e atualização daquele código. Então, 3 conceitos aqui, setup, loop, constantes. E beleza. Agora, como é que eu faço para o nosso gatinho ficar andando aqui e ele alternar entre esses lugares? É aí que entra isso aqui. Eu vou voltar para o nosso gatinho aqui. Seguinte, se a posição dele, X, chegar em 240, porque assim, exatamente no meio é o 0 aqui no nosso negócio. Imagina um plano cartesiano aqui, exatamente no meio é o 0. Quanto mais você anda para a esquerda, mais esse valor vai ficando menor. Quanto mais você anda para a direita, mais o valor de x vai ficando maior. Eu quero que quando ele chegue em 240, que é mais ou menos aqui no canto da tela, eu quero que ele faça alguma coisa. Vai ser uma, tipo, eu quero que troque para tal cenário. E quando ele estiver em menos 240, que é exatamente o extremo oposto, eu quero que ele faça outra coisa. Deixa eu fechar meu WhatsApp aqui, que não tinha isso. E, enfim. Aí eu falo, mas como é que eu coloco o cenário aqui no meio? Como é que eu faço esse negócio? Eu não entendi. Então, a gente vai mexer com variável, a gente vai dar uma separadinha para simplificar um pouquinho mais esse negócio. Eu criei uma variável aqui, eu vou criar de novo, na verdade. Eu vou criar uma variável para que assim, qualquer sprite do nosso programa consiga ver, consiga mexer com ela, que se chama Decider. Pode ser o nome que você quiser, mas eu coloquei Decider. Eu coloquei Decider, que seria o decididor, não sei se essa palavra existe de fato no português, mas talvez eu não esteja lembrando dela. Mas eu estou falando em inglês porque é uma boa prática você programar em inglês, tá? Porque os códigos foram feitos praticamente para ser em inglês, mas de qualquer forma, esse não é o nosso foco. Você coloca o nome que você quiser e, enfim, cria a variável Decider. Por que eu criei essa variável Decider? Porque ela vai funcionar da seguinte forma. Dependendo do número que esse valor Decider assumir, eu quero que ele mostre algo diferente ali, no fundo. Mas eu só tenho 3 planos de fundo. Então o que eu vou fazer? Vamos trabalhar com o resto numa divisão inteira de 3. Como assim você chegou a uma divisão inteira e resto? Não sei. Calma. Seguinte, a gente tem 3 cenários. Por que é bom a gente trabalhar com o resto de uma divisão inteira por 3? Porque quantas possibilidades você tem quando você divide um número inteiro por 3, fazendo uma divisão inteira que você tem resto lá? Você tem 3 possibilidades. Você tem a possibilidade de o resto ser 0, tem a possibilidade do resto ser 1 e a possibilidade do resto ser 2. 3 possibilidades. Então, para cada
resto que possa dar, a gente vai pedir para ele exibir um fundo diferente. Então, o que eu quero que aconteça aqui? Quando o X-Position aqui, a posição X do gatinho que a gente tem aqui, quando ela for para 240, eu quero que esse valor da minha variável chamada decider aumente em 1. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso aqui. Change decider by 1. Isso aqui. Isso aqui vai aumentar a minha variável decider em um valor, em uma unidade. Então, toda vez que ele estiver na posição 240, vai aumentar em uma unidade, esse negócio aqui. E eu quero que ele... Assim, se ele está na posição 240, que é exatamente aqui, se ele pula para o outro cenário, ele vai aparecer daqui, né? Então, eu quero que a posição X dele seja do extremo oposto que ele estava. Que aí vai ser menos 230, por exemplo. Certo? Opa, eu coloquei isso no lugar errado, agora que eu entendi. Calma aí, gente. Opa. Aqui, deu certo? Pronto, tirei o negócio dali. Tava com medo de ter alguma coisa, de eu ter duplicado e colocado o negócio por trás aqui. Mas enfim. Eu queria setar o valor de X, que é da posição dele, para menos 230, que é tipo um pouquinho depois desse valor aqui. Porque se eu mudasse ele para menos 240, ele ia ficar meio que num loop se eu colocasse para, tipo assim, ele tá em 240, beleza, então muda esse decider em 1 e bota ele em menos 240, mas aí ia entrar nisso aqui depois e mudar a posição dele, tipo, ia mudar o cenário de novo, jogar ele para outro lugar e provavelmente ia cair num loop infinito. Então menos 230 que tá bom, já que ele anda de 10 em 10 passos aqui, né? Como muda de 10 em 10 é bom porque se ele dá um passinho para a esquerda ele já volta para outro cenário, essa é a nossa intenção. Então o que a gente vai fazer quando for menos 240? Eu quero que quando isso aconteça, algo muito similar seja realizado. Eu quero que, na verdade, o decider tenha seu valor reduzido em uma unidade. E como ele vai estar vindo desse lado esquerdo aqui para cá, então eu quero que ele pare na posição 230. Entendeu? Vou experimentar isso aqui sem a mudança de cenários, bora lá. Tá vendo que ele aparece do outro lado do mapa? Deixa eu mudar um pouco o front. Ele aparece do outro lado do cenário. Tá vendo? E aí, beleza. Agora bora trabalhar com mudança de cenário, certo? Bora pro código do cenário aqui. E galera, é o seguinte. Eu quero que quando a gente clica no negócio, quando a gente começa o nosso programa, ele faça uma checagem a todo momento. Eu quero que toda vez ele cheque o valor desse decider aqui para ver se precisa mudar o fundo ou não. Então bora colocar que para sempre ele tem que fazer alguma coisa aqui. Que coisa é essa? Eu quero que ele veja qual o valor de decider. E aqui vamos entrar com nossos operadores. Calma que vocês já vão entender o que eu estou fazendo. Vou pegar a nossa variável aqui, decider, aqui 3 e perfeito. Provavelmente alguns de vocês entenderam o que eu estou fazendo já. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para o programa a seguinte coisa. Quando eu clico aqui para iniciar você, eu quero que você repita esse negócio aqui para sempre. Tudo que tiver dentro desse valor aqui vai repetir até que algo impeça. E aí eu já pedi para ele fazer uma checagem. Cara, se a divisão de decider por 3 der resto 0, se o valor é que assim, esse mod 3 significa você está dividindo esse valor aqui por esse aqui e pegando o resto. Isso que retorna o resto da divisão desse por esse e compara com esse aqui. Se esse aqui for igual a esse, eu quero que ele faça alguma coisa, que ele fique num cenário específico. Do contrário, eu quero que ele faça outra checagem, né? Então, bora colocar outro if else aqui.
Cara, é o seguinte, é a mesma divisão, né, só que agora com o resto 1. Aí eu quero que você faça outra coisa. Ah, beleza. Aí sobrou uma condição, que vai ser quando tiver resto 2. Só que eu não preciso colocar outro if aqui, porque de fato é a única opção que resta. Tipo, não tem muito como fugir disso. Então não precisa colocar outra checagem aqui pra ver se o resto vai ser igual a 2. Então, beleza, né? Bora trabalhar com o nosso... Agora com a alternação de cenários. Na verdade, só uma coisa. Eu vou... colocar o valor desse variável aqui bem alto, porque para não dar problema com o zero, porque às vezes o zero ele, né, você divide por alguma coisa, assim, tá, não tem muito esse problema, mas é porque eu já trabalhei com paridade uma vez, o problema, eu prefiro deixar esse valor bem alto, é um negócio pessoal meu, acho que se você quiser deixar com zero não tem problema, mas isso é mais um negócio pessoal que já deu erro comigo, então beleza, eu vou colocar sempre desse área para 300, na verdade eu não vou fazer isso, deixar assim mesmo, pronto. E beleza, gente. Eu quero que ele mude o cenário. Então bora aqui pra Lux. É Lux? Eu quero. Isso é Lux mesmo. Beleza. Quanto o desse área aqui, a divisão dele der resto zero, eu quero que ele mude para o conceito de setup. Correto? Quando for resto 1, eu quero que muda para o loop. Quando for resto 2, eu quero que mude para constante. Bora ver se está dando certo? Ó, já mudou uma coisa aqui. Eu tô do jeito que eu queria. Eu tô no setup aqui, beleza? Se eu ando para a esquerda, eu tô indo para constante. Mas assim, o comum quando você começa um joguinho, ó, tipo assim, a lógica já da pessoa. Cara, eu tenho que ir pra frente. Ele tá indo pra frente aqui, blá 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 blá. Chegou do outro lado, ele tá dando de cara aqui, tipo assim, ele aprendeu o conceito aqui, né? No começo ele deu, função setup. Aí você vem pra cá, você aprende sobre a função loop, você lê. Beleza, função loop. Aí você vem aqui pra frente, blá 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 blá. Ui, cheguei do outro lado. Aí você aprende o conceito de constante, só que aí eu quero lembrar o conceito do loop, beleza? Aí você volta aqui e aprende. E, gente, por aí vai, sabe? O único problema do zero, na verdade, é que se você tiver no zero, eu vou começar de novo. Isso que é verdade. É bom ter toda vez que você começar o programa, você tem um valor definido. Então, de fato, aqui é interessante. O único problema disso aqui, gente, do valor ser zero, agora que eu parei pra pensar, é que se você andar pra esquerda, você no caso não daria de cara com o constantes, né, que seria o planejado. Não, você daria de cara com o constante sim. Ué. Aqui menos 1 dividido por 3, né? Isso dá resto 1, eu não entendi isso aqui. Mas que bom que seguiu a lógica, porque eu achei que ia dar erro aqui e a gente ia entrar no seguinte problema. Se anda pra esquerda aqui, você não toparia com constantes, você toparia com um loop. Aqui você vai topar com o loop de novo. Ah, tá bom. O programa, ele... Não, calma. É o programa mesmo que entende isso pra gente? Não, é o programa que entende isso pra gente mesmo. Até eu tô aprendendo aqui. E setup. Beleza, gente. Esse aqui é o programa. É assim que se mexe com a alternância de cenários. Como deu pra ver, a movimentação do gatinho não tá sendo muito bem meu forte, porque ele tá parecendo que tá mancando, tá ficando rastejando, sei lá. Mas enfim, é basicamente isso aí para você trocar de cenários. E se você quiser colocar, sei lá, N cenários, você quer colocar, por exemplo, 5, segue o mesmo esquema aqui, vai colocando outro... Você divide o decider por outro valor, na verdade, que você especifica. Você pode, inclusive, criar uma constante, uma variável, sei lá, para você armazenar o valor do número de cenários que você tem, para não precisar alterar tudo aqui toda vez que você vier. Porque, por exemplo, imagina que você tem, sei lá, 99 negócios, você adiciona outro. Aí a divisão teria que ser por 100, você tem que vir aqui e alternar em todos eles, 100, 100, 100. Aí para facilitar a manutenção do seu código, você cria uma variável com o valor que você, assim, você acha adequado, né? Que seria o valor a quantidade de cenários que você tem. Aí você colocaria aqui. E toda vez que você precisasse fazer alguma atualização no código, em vez de você mudar cada um deles o número de cenários que você tem, você viria aqui
na variável que você criou e alternaria o valor dela. E aí alternaria tudo aqui de uma vez, entenderam? Enfim, no mais é isso. Obrigado você que assistiu aí. Falou.